Bom dia, vamos iniciar nossa primeira aula online. Aqui vocês podem ver que está escrito aqui conjunto dos números inteiros, né, que é aquele Z, e a gente já estudou isso em sala, é só para a gente relembrar o que a gente estava falando, o conjunto dos números inteiros, né, tem aqui a parte que é dos números naturais, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e surgiram nossos números negativos, né? Aí aqui tem um exemplo aqui, que é um termômetro, né, de rua, que está marcando menos 4 graus, ou seja, 4 graus abaixo de zero, né, que é esse númerozinho aqui. Então, o que ele tem para falar aqui é que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, né, que isso que a gente viu em sala, e foi o que eu acabei de falar, né, que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo inteiro vai ser um natural, né? Natural aqui, esse 1, 2, 3, 4, todos são naturais, com excesso, com a exceção, os números negativos. Então, a gente tem aqui, aquelas particularidades, né? O Z com asterisco é sem o zero, né? Que ele botou aqui exatamente, Z menos o zero, o conjunto unitário zero. O conjunto dos inteiros não positivos é que tem aquele menos, não sei se está dando para ver, mas tem um menos aqui. O conjunto dos números inteiros positivos, tem um mais aqui e o asterisco, ou seja, mais é que só entra os positivos e o asterisco é que não entra o zero. E aqui também, né? Então, vamos lá. Porque, na verdade, aqui o livro está chamando de conjunto dos inteiros positivos. Beleza, aqui é o conjunto dos inteiros positivos porque tinha um asterisco aqui. Sem o asterisco, o nome desse conjunto é o conjunto dos números não negativos. Tá? Aí fala, pô, mas se não é negativo é porque é positivo. Na verdade, não, porque o zero ele não entra nesse mérito de ser positivo ou negativo. O zero é um elemento único. Então, ele só pôde chamar esse conjunto de positivo porque o zero não estava. Se o zero estivesse, o nome desse conjunto, né, sem o asterisco, seria conjunto dos números inteiros não negativos. Tá? Então, aqui é só para a gente relembrar, né, que a gente estava falando sobre os números. E aqui é o nosso foco da aula de hoje, que é o conjunto dos números racionais, que também a gente já falou em sala de aula, mas como a gente está esse tempo inteiro sem aula, a gente vai falar um pouquinho mais e hoje, em especial, a gente vai aprender a transformar dízima periódica em fração. Dízima periódica é aquele númerozinho, né, que tem infinitas casas decimais. Então, aqui, ao acrescentarmos as frações não aparentes positivas e negativas ao conjunto Z, obtemos o conjunto dos números racionais. O que ele chama de fração aparente ao conjunto Z? Você fala, poxa, se o Z é inteiro, como é que vai colocar a fração no inteiro? É porque a fração aparente ele é um número inteiro, que a fração aparente é quando o numerador é um múltiplo do denominador. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tem. Aqui, esse cara aqui, 10 quintos, é uma fração aparente. Por quê? Porque 10 dividido para 5, na verdade, é 2. Então, esse 10 quintos, embora tenha uma característica de fração, tenha numerador, denominador, na verdade, ele simboliza, né, ele equivale a um número inteiro, que é o 2. Repara que 10 é múltiplo de 5. O 6 é múltiplo do 3. Então, menos 6 terços é o menos 2. 2 meios é o 1, né? Que é 2 dividido para 2. Então, aqui são frações aparentes. Tá? Podemos escrever o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros. Tá? Denominador sempre diferente de zero. Tá? O zero ele nunca pode ficar aqui embaixo. Ele nunca pode ser denominador. Tá bom? Se você tentar dividir por zero, você vai ver que a calculadora vai dar erro. Então, simbolicamente, a gente chama o conjunto dos racionais de x, né? Que o x é o quê? É o número que pertence a esse número. Tal que x ele pode ser escrito na forma de fração, onde a e b são inteiros e b diferente de zero. Então, o que está escrito aqui em cima, deixa eu pegar o marcador aqui, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Aqui.
Não quer. Ficar só ele, tudo bem. Mas é exatamente o que está escrito aqui. Aqui é uma linguagem matemática, aqui está escrito em português, a gente compreende. Tá? A restrição b diferente de zero é necessária, pois uma fração a sobre b é uma divisão de a por b, só tem significado se b não for zero. Foi o que eu falei, o b nunca pode ser o divisor. Se b é igual a 1, temos que a sobre b é igual a a sobre 1, que é igual a a, o que implica que z é subconjunto de Q. Né? O que está querendo dizer é que todos os elementos de z são racionais. Isso eu vi em sala e ele deu uma sugestão muito fácil aqui, que é só você passar a barra embaixo de qualquer número e botar um 1 embaixo, que ele vai estar respeitando aquela regra, portanto, vai ser um número inteiro. E aqui, né, a gente, se eu não me engano, a nossa última visualização no livro, a gente viu esse gráfico aqui. Aqui tem o conjunto dos números naturais sendo subconjunto dos inteiros, tem o conjunto dos inteiros sendo subconjunto dos racionais, em especial os naturais são subconjunto dos racionais, né, porque está aqui dentro. Tá? Então, esse gráfico aqui, né, para quem assistiu aquela aula que eu usei o livro, né, usei não muita coisa, mas vai lembrar desse gráfico. Agora, com os números racionais, podemos efetuar divisões que eram impossíveis só com números inteiros. Por exemplo, 17 dividido para 9, né? Por que era impossível com números inteiros? Quando você pega 17 e divide para 9, só dá 1. Né? Resto 1, resto 8 e acabou, né? Resto. Mas agora, com a chegada dos números racionais, a gente não se contenta com o resto. A gente quer chegar no resto zero. Em especial aqui nessa letra A, a gente nunca vai chegar no resto zero porque deu uma dízima periódica, né? 1,88888. E a gente já viu em sala como que a gente transforma essa fração nesse número. É só fazer uma divisão mesmo, né? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Aqui. Tipo, se eu pegar aqui, ó, 17, né? Não é 17 sobre 9? Ó, 17 dividido para 9. Então, ó, 17 dividido, ó, tá aqui em cima a conta, ó, 17 dividido para 9 vai dar aquele 1,888888. Nota que aqui no final ele colocou um 9, tá? Então, esse 9 aqui é só uma aproximação que a calculadora fez. Porque, na verdade, o que acontece é que esse 8 ele vai infinitamente para o infinitamente, né? Então, ele preencheu todos os caracteres que ele tinha com 8, mas no último ele colocou 9, porque a calculadora ela já vem programada para aproximar. E o 8 está mais próximo de ir para o 9 do que ficar no próprio 8. Né? Por exemplo, 88 é mais próximo de 90 do que de 80. Então, a última casa decimal ele aproxima para o 9, mas esse 9 aqui é uma ficção. Tá? Isso aqui é só uma aproximação da calculadora. Matematicamente, é esse resultado aqui, 1888 reticências. Tá, ok? Isso acontece sempre quando é mais do que 5. Até 5 ele vai manter toda a numeração. Por exemplo, como que seria 1,3333? 1,3333 é 13 dividido para 9. Ó, quer ver? 13 dividido para 9. Não, deu 444. Então, 1,444444. Repara que no último ele não botou 5. É porque aqui era menor que 5. Então, sempre quando for maior do que 5, ele vai jogar um pouquinho para cima. Tá? Mas, na verdade, isso não aconteceria. Agora, voltando aqui. A gente também viu que a gente consegue transformar em decimal fazendo divisão, que foi exatamente o que eu fiz aqui, só que essa daqui é uma dízima periódica. Aqui dá um número decimal mesmo, né? Menos 7 sobre 2. E se nós fizermos a divisão, dá o 3,5. Repara que ele passou aqui pelo 10, né? Porque isso aqui é uma fração equivalente, é um jeito que ele teve de fazer no livro. Né? Como é que ele fez? Ele
pegou aqui e viu como que ele transforma esse 2 numa base 10. Aí ele viu que multiplicando por 5, isso dá uma base 10, que é o 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Então, multiplicando por 5 em cima e embaixo, 2 vezes 5 deu 10, e menos 7 vezes 5 deu menos 35. E agora a divisão, né, com potências de 10 é aquela facilidade que já vimos em sala, que é só andar com a vírgula. Então, a vírgula do 35 está aqui, né, onde está o meu marcador aqui do mouse. Quando anda a vírgula para a esquerda, porque é uma divisão, a vírgula passa a ficar entre o 3 e o 5, portanto, menos 3,5. Sendo que tem um jeito mais eficiente de fazer, né? Vou tentar fazer uma conta aqui de dividir. Ó. Eu tenho 7, não repara a letra, né? Dividido para 2. Quando eu pego 7 e divido para 2, 7 dividido para 2 é 3, né? 3 vezes 2 dá 6. Para 7, o resto é 1. O 1 não dá para dividir para 2, então a gente acrescenta um 0, coloca a vírgula. 10 dividido para 2 é 5. E sobra nada, certo? Então, é exatamente o 3,5. Como era menos 7 meios, então aqui, como era menos, né, 7 meios, fica menos 3,5, que é exatamente essa resposta aqui. Tá? Então, essa passagem aqui, ela é eficiente, mas também não é necessária. Tá, ok? Representação decimal dos números racionais. Então, ele fez exatamente aquilo que eu falei, tá vendo? Ele está sempre passando pelo 10, mas a gente não precisa passar pelas potências de 10, a não ser que você queira. Né? Para quem gosta um pouquinho mais de matemática e quiser ver como que está sendo feito aqui, você pode pausar o vídeo, dar uma leitura e tenta entender, tá? O que me interessa para a aula de hoje é a determinação da fração geratriz do decimal. O que é a fração geratriz? Fração que gera o número decimal. Tá? Então, na letra A, só a letra a gente já aprendeu em sala. Aqui, como que a gente faz a geratriz desse número aqui? A gente repete o número inteiro, né, 0,75, no caso vai ficar 75, e no denominador a gente coloca exatamente a quantidade de zeros que tem depois da vírgula. Então, tem duas casas decimais depois da vírgula, então são 2 zeros, portanto é 100, né? Sempre a potência de 10. E agora o que a gente faz? Vem simplificando. Né? Repara que ele já deu logo um pulo para 3/4, você pode não estar entendendo. Mas aqui foi dividido por 25. Aqui, ó. Eu tentei fazer igual eu faço na sala, não deu certo não. Né? Mas ele... Deixa eu apagar. Aqui, ele dividiu para 25. Quando você vai dividir para 25, 75 dividido para 25 é 3, e 100 dividido para 25 é 4. Né? Essas frações são equivalentes. Sendo que você poderia ter feito primeiro dividir para 5, depois para 5 de novo. Né? Dividido por isso aqui para 5, daria 15 sobre 20. Aí dá para dividir para 5 de novo, que finalmente ia chegar em 3/4. Tá? E se você pegar 3 e dividir para 4, que é uma coisa que a gente pode fazer sempre, depois que a gente fizer o cálculo, a gente vem aqui e confere para ver se vai dar. Então, eu não achei que 0,75, na verdade, é o 3/4. Então, vem na calculadora aqui, ó, e divido 3 por 4 e vejo se vai dar 0,75. E deu. Aí fala, pô, professor, e aquele 75 centésimo já não era o 75? Era. Olha o que acontece se eu pegar 75 e dividir para 100. Também vai dar 0,75. Por isso que a gente chama de fração equivalente. Né? Eles têm o mesmo valor. Só que, como eu já falei, em matemática, a gente já está habituado a sempre dar a menor resposta. E a menor resposta a gente chama de fração irredutível. O que é fração irredutível? É a fração que não consegue mais simplificar. Chegou no nível máximo de simplificação. Né? Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse percebido que se eu tivesse... eu não percebi ainda. Isso aqui eu não percebi ainda. Mas eu percebi
que aqui dá para dividir para 5. Então, vou dividir aqui para 5. 75 dividido para 5 é 15. 100 dividido para 5 é 20. Então, nota que essa fração aqui é equivalente. Se eu dividir 15 por 20, adivinha quanto é que dá? 0,75. Mas ela ainda não é irredutível, porque o 15 dá para dividir para 5 e o 20 também. Então, eu vou sempre dividir para 5 de novo. 15 dividido para 5 é o 3, e 20 dividido para 5 é 4, que é o 3/4 que estava ali. Agora sim está irredutível. Observa que o 3 só dá para dividir por 3 e o 4 não dá para dividir por 3. O 4 só dá por 2 e o 3 não dá. Então, você não consegue mais um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, ela é irredutível. Então, essa parte, tudo que eu falei até agora, é como se fosse uma revisão do que a gente estava falando. E, dando continuidade ao que a gente estudou em sala de aula, a gente vai observar como que se calcula a letra B, C e D. B, C e D são dízimas periódicas. Então, não faz sentido eu ter essa linha de raciocínio aqui. Não faz sentido eu pensar dessa maneira. Por que não faz sentido? Olha, vamos tentar resolver. Ver que não vai dar certo, né? Porque, tipo assim, logo na primeira opção aqui, eu tinha que fazer o quê? Botar um número inteiro. Ele já tem infinitos números. Que número que eu coloco aqui no numerador? Você já tem infinitos números, né? Então, aqui não vai dar muito certo isso, não. Então, aqui ele está explicando de um jeito que é o que eu prefiro. É o que eu prefiro, esse jeito aqui, que ele está explicando. E depois eu vou ensinar de um jeito que é meio decorado, que a gente vai chegar mesmo na mesma situação. Então, a primeira coisa que eu queria era que vocês aprendessem a ler e representar dízimas periódicas com essa barra aqui em cima. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam a fazer com essa barra. E como que a gente faz com essa barra? A barra, eu já disse em sala também, ela significa o seguinte, que aquela parte está indo para o infinito. Tá? Isso é para a parte decorada, tá? Isso daqui a gente pode dizer que é 0,2. Aí o 2 aí não está indo para o infinito. 2, 2, 2, 2. Então, a gente coloca uma barra aqui em cima do 2, que indica que esse 2 está indo para o infinito. Tá? Então, para a gente fazer a parte decorada, eu vou precisar que vocês saibam representar o número dessa forma. Aqui ficaria o quê? 0, quem é que está repetindo aqui? Não é o 41? Então, é 41. E eu vou colocar em cima do 41 uma barra. Então, isso está indicando que o 41 está indo para o infinito. Certo? Nessa letra D, você repara que aqui é 0,178. Repara que a barra não está em cima do 1. Está em cima só do 78. Então, esse número, quem é? 0,178, 78, 78, 78. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, para a gente aprender a fazer aquela parte decorada. Mas, vamos sem a parte decorada aqui e vamos ver como é que foi feito. Então, ele quer transformar esse número aqui em uma fração. Esse número eu vou chamar de x. Tá? Então, o x, quem é x? Vou fazer aqui do ladinho, tá? Vocês vão olhando para cá. X é igual a 0,2. Eu vou fazer melhor, vou fazer mais bonitinho. Aqui, ó. Vou usar isso daqui. Vamos lá. O que acontece? O meu x é o 0,22. Eu botei O. 0,222 reticências, certo? Esse é o meu x. Esse x aqui é a fração que eu quero descobrir quem é. Então, o que eu vou fazer? A minha ideia é anular essa parte que está indo para o infinito. Arrumar alguma estratégia matemática para anular essa parte que está indo para o infinito. O que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou botar uma equação equivalente a essa, múltipla de 10. É sempre múltiplo de 10. Por que é múltiplo de 10? A gente trabalha no nosso sistema decimal e quando a gente multiplica por 10,
a vírgula apenas anda para a direita. Então, eu vou aproveitar esse fato e vou multiplicar tudo isso aqui por 10. Multiplicar toda a equação. Então, tem que multiplicar o x por 10, que é igual... Não, 10x, né? Multiplicando x por 10 dá 10x, que é igual... Aí, quando eu pegar essa coisa aqui e multiplicar por 10, eu vou andar só com a vírgula. Então, ele vai passar a ser 2,222 reticências. Aí você pode até pensar assim, mas professor, eram só 3 números 2 aqui, agora tem 4 ali em cima. Na verdade, eu tinha 3 escritos, né? Sendo que eles são infinitos. Então, eu posso botar aqui quantos 2 eu quiser, tá? Eles são infinitos. Aí, qual é a jogada agora? A jogada agora é eu cancelar essa parte que está indo para o infinito, que é a parte que me atrapalha. E essa parte que está indo para o infinito, o que aconteceu? Ela igualou. Ficou 2, 2, 2, 2, e aqui ficou 2, 2, 2, 2 também. Então, o que eu vou fazer? A jogada é fazer uma subtração aqui. Vou subtrair essas duas equações. Por quê? Porque quando eu fizer essa conta aqui, vou até alinhar aqui melhor. Opa! Quando eu fizer essa conta aqui, esse 2 menos 2 vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0. Então, eu vou conseguir cancelar toda essa conta. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Repara. Quando eu fizer 10 menos 1, dá 9. Então, vai ficar 9x, que é igual a... Aqui vai ficar 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. E 2 menos 0, finalmente, o 2. Né? Então, olha só, eu consegui terminar com essa parte que estava indo para o infinito. Então, vai ficar como? Agora, eu descobri que 9x é igual a 2. Se 9x é igual a 2, agora é só passar esse 9 dividindo. X é igual a 9 meios. Opa, desculpa, 2 nonos. Então, a gente descobriu que a fração geratriz é 2 nonos. Olha ela aqui, ó, na explicação do livro. Tá? Então, eu vou fazer agora o 0,4141 dessa forma. Então, eu vou aproveitar aqui, né, esse corpo aqui de conta. Ó, só vou apagar a parte que não me interessa. Aqui é 0,414141. Tá? Então, vamos lá. Nota o seguinte. Se eu fizer a mesma coisa e multiplicar por 10, vai ficar 10x é igual... E agora essa vírgula aqui ela vai andar uma única casa para a direita. Então, ficaria o quê? 0,4, que no caso é 4, vírgula. Essa vírgula veio para cá. Ó. Então, agora o próximo número é o 1, 4, 1, 4, 1, 4, reticências, porque está indo para o infinito. Nota que não foi o suficiente. Por que não foi? Essa parte aqui, que é o período, está diferente dessa. Aqui é 1, 4 e aqui é 4, 1. Então, não foi suficiente o que a gente fez. Então, o que eu vou fazer? Eu ando com a vírgula de novo para ajustar. Então, para andar com a vírgula de novo, eu multiplico por 10 de novo. Multiplicar por 10, 10 vezes 10 é 100. E quando eu multiplicar por 10 aqui, eu ando com a vírgula. Aí, agora, igualou. Ficou 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Então, agora está alinhado. Quando eu fizer agora a subtração, porque eu consegui igualar aqui, 100 menos 1, 99x. O 41 com 41, 41 aqui vai zerar, né? Porque eles estão alinhados. 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0. Então, estão alinhados e agora sobrou essa conta para fazer. 41 menos 0 dá 41. Então, a nossa conta aqui, né? Passa o 99 aqui para o outro lado, vai ficar 41, 99 avos. E, quando olhar lá no livro, lá, a fração geratriz, ó, é 41, 99 avos. Tá? Então, essa é a forma que está no livro. Tá bom? Como que seria essa forma decorada que eu estou falando? Então, vou apagar aqui. Quem quiser copiar, né, dá uma pausa no vídeo. Vou apagar aqui.
0,2222, eu vou transformar esse 2 aqui naquela partezinha que eu falei que a gente coloca um tracinho em cima dele que está indicando que ele está indo para o infinito, 0,222. Então, como que a gente faz? A forma decorada é bem simples. É o seguinte, aqui em cima é o número inteiro, no caso é 0,2, menos quem não está embaixo da barra, no caso aqui é o 0, sobre... Aí, quantos números tem embaixo da barra? Um só. Então, eu coloco 9 e faço essa conta e acabou. E chegamos no 2 nonos que a gente já esperava. O outro era 0,41. Né? 41, 41, 41. Não era isso? Deixa eu só botar a barra aqui. Não quero. Não quer colocar? Tudo bem. A gente força ele. Ele não quer, né? Mas tudo bem. A barra está aqui em cima. Vou colocar qualquer... Por que não quer? Tá. Não quer, não quer. Então, o 41 está embaixo da barra. Como que a gente vai fazer? A gente bota o número inteiro, 0,41, menos... quem não está embaixo da barra, né, a barra está aqui em cima do 41, só o 0, sobre... Tem quantos números embaixo da barra? Tem 2, o 4 e o 1. Então, 2 noves, e a gente chega lá no 41, 99 avos, que era o que a gente já esperava, que foi a nossa conta, né? 41, 99 avos. Aí pode pensar assim, é bem simples, né? É só ver quem é ali e colocar os 9 embaixo. Na verdade, era porque aquela era 0, né? Se a gente desse um outro exemplo, por exemplo, 12,52, né? Então, isso ficaria como? Ficaria 12, aí o 52 fica embaixo da barra. Agora está fazendo até 2. O 52. Eu acho que vai aparecer. Não. Então, o 52 fica embaixo da barra. Muito tempo que eu não uso esse programa aqui. Então, ó, 12 filas. Aí vai ficar o quê? Pela parte decorada, a gente vai fazer o seguinte. Bota o número inteiro. 12,52, que é 1252, menos quem não está embaixo da barra, que é o 12, sobre. Aí, quantos números tem aqui embaixo da barra, aqui, nossa barra fictícia aqui? 2. Então, fica 2 noves. E agora, fazendo essa conta, a gente chega no número que dá aquilo ali. Então, 1252 menos 12 vai dar 1240 sobre 99. Então, agora é só fazer essa divisão aqui, só para ver que deu tudo certo. Ó. 1250 dividido para 99 deu... era 40, né? Eu falei 40 e escrevi 50. Aqui é 40. Então, aqui vai ser 1240 dividido para 99 e deu aquilo, né? O 12,52, 52, 52, 52, 52, 52 e ele aproximou para o 3 aqui, né? Porque já passou do 5, né? O 52 é algo além do 5, tá? 5, 5, 5, 5,
quando vai para cima do 5, ele sempre aproxima para cima. Então, esse 3 aqui é aquele 3 fictício. Ele não, se você fizer a conta o tempo inteiro, esse 3 nunca vai aparecer. Ele é 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5 o tempo inteiro. Ok? Então, era essa a explicação de hoje, tá, sobre como transformar fração em dízimas periódicas. Vou passar uma atividade para vocês fazerem. Eu vou mostrar aqui no vídeo, mas vou deixar em PDF. Então, a gente vai fazer esses exercícios. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá? Então, 7 até 14. Da número 7 a número 14. Então, bons estudos aí e até a próxima aula.